especialização em análise de dados e inteligência artificial da Diretoria de Tecnologia na Educação da Universidade Federal do Maranhão, e para a disciplina de metodologia científica e sobre orientação do professor Davi Viana. Vou apresentar o meu trabalho intitulado Sistema Tecnológico Digital no Contexto Educacional, Conceitos e Aplicações, que é um resumo baseado em 2 outros artigos, selecionado entre uma proposta de 3 estudos disponibilizados pelo professor Davi. Um breve sumário do que a gente vai estar trabalhando, né? Uma introdução sobre quais os artigos selecionados, desenvolvimento, a gente vai fazer um breve resumo de cada artigo, análise comparativa, né? Onde a gente vai estar vendo quais são aí as diferenças de enfoque entre os 2 artigos e as similaridades, e as considerações finais a gente vai estar apresentando a conclusão e as referências. Da tríade apresentado pelo professor Davi, né, para a gente selecionar, foi escolhido, né, os 2 artigos, Inteligência Artificial e Educação, Conceitos, Aplicações e Implicações no Fazer Docente, e o Sistema Tecnológico Digital, Inteligência Artificial, Computação em Nuvem e Big Data. Os 2 textos, eles abordam tecnologias, a exemplo de inteligência artificial, né, que é um tema comum nos 2 textos, e que podem ser implementadas no contexto educacional. Entretanto, são textos com enfoques bem diferentes, como a gente vai ver nos slides a seguir. De forma bem resumida, né, esse tópico vai apresentar os 2 artigos e os seus enfoques, enquanto a inteligência artificial e educação, que o autor intitulou de IAD, né, IAD, foca na aplicação da tecnologia de inteligência artificial e suas derivadas tecnologias, né, em sistemas e aplicações práticas na área da educação, como, por exemplo, sistemas tutores inteligentes, STI, aprendizado de máquina, mineração de dados, dentre outras tecnologias baseadas em IA. E discute também, né, como implicação dessa implementação, os impactos dessas tecnologias no fazer docente ou na ação docente, enfatizando que para esse novo contexto, né, os docentes eles precisam adotar ou ter novas estratégias, né, novas abordagens avaliativas para manter o processo de ensino-aprendizado baseado nessas tecnologias. E, principalmente, precisa ser adaptativo, né, precisa se adaptar a essa nova realidade onde os discentes, né, ou os alunos, eles estão imersos aí nessas novas possibilidades tecnológicas viabilizadas pela IA. O segundo artigo, né, Sistemas Tecnológicos Digital, STD, ele traz, né, e discute, baseado aí numa perspectiva histórica de cerca de 10 anos, né, analisada aí no artigo de 2010 a 2020, a sinergia entre a tríade tecnológica de inteligência artificial, computação em nuvem e Big Data, discutindo a partir de uma perspectiva evolucionária, ou seja, essas tecnologias, elas evoluíram e a sinergia, né, dessa evolução trouxe consigo, né, algumas correntes de inovação, como, por exemplo, a digitalização, né, muitos dos processos hoje são digitalizados, a algoritmização, a plataformização, ou seja, a disponibilidade dessas tecnologias em plataformas de nuvem, e o principal diferencial, né, dessa tríade tecnológica, dessa sinergia, é a comodização dos dados, ou seja, a transformação dos dados em uma mercadoria, em uma commodity, algo que tem um valor e que pode ser comercializado. Comparando os 2 textos, né, a gente tem aí que o ponto de intersecção aí entre os 2 textos é a tecnologia de inteligência artificial. Os 2 textos abordam, mas como a gente viu, eles dão ênfases diferentes, né, às aplicações de IA. Enquanto no primeiro de IA, no contexto educacional, as tecnologias elas são aplicadas fundamentalmente à educação, né, discutindo conceitos, aplicações práticas, né, ferramentas e tecnologias e as implicações disso no fazer docente, e destacando que os educadores precisaram se adaptar a essas novas estratégias de ensino, né, que é um caminho já sem volta, né, a tendência é que essas tecnologias sejam cada vez mais incorporadas a ferramentas e dinâmicas educacionais,
Já o segundo texto, ele traz uma visão panorâmica das tecnologias que compõem o chamado STD, né, da tríade IA, computação em nuvem e Big Data. E o ponto fundamental, né, é a sinergia dessa tríade, e aí que pode ser visualizada a partir de novas correntes tecnológicas e principalmente o surgimento do mercado de dados, né, que é o mercado de commodities, onde os dados eles passaram a ter um valor agregado que pode ser comercializado. Como considerações finais, né? A gente tem as nossas conclusões. Os textos, ambos os textos abordam inovações tecnológicas, como IA, computação em nuvem, Big Data e mercado de dados. Entretanto, eles não são convergentes, né? Eles não caminham para o mesmo desfecho ou para a mesma área de aplicação. Enquanto o primeiro estudo está limitado à área de educação, o segundo se concentra em discutir as inovações, né, advindas da integração de 3 tecnologias analisadas no sistema ETD, né? A IA, a computação em nuvem e Big Data. O surgimento do mercado de dados é abordado como uma mudança significativa e disruptiva, né, no panorama histórico aí evolutivo da tecnologia. Entretanto, essa tríade que é discutida no contexto do STD, ela, apesar de não ser o foco e não ser abordado nesse contexto, ela pode colaborar de forma bastante significativa com a área da educação, proporcionando a alunos e professores ferramentas inovadoras e revolucionando a forma como professores e alunos interagem no contexto de ensino-aprendizagem. Essas são as referências completas dos 2 artigos, né, apresentados e comparados. Finaliza aqui minha apresentação, esse é o meu contato, né? E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram colaborar de alguma forma ainda com o trabalho. Obrigada e grata pela atenção.